Não tem. Aleluia, glória a Deus. Eu oro a Deus para que o Senhor continue falando com nossos corações. Deus, por graça, por misericórdia, segue tocando em nós. E dá-nos, ó Deus, a clareza, dá-nos, ó Deus, revelação nessa manhã. E ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria que você abrisse a palavra comigo em Êxodo. Vá abrindo a palavra em Êxodo. Capítulo 15. Sou muito grato a Deus por poder estar aqui, ministrar a palavra do Senhor. Eu agradeço aos nossos pastores pela condução, a confiança, e é uma honra para mim. E em Êxodo capítulo 15, e nós estamos também sendo ensinados, nós temos sido ensinados pelos pastores, temos tido instrução e eu dou graças a Deus por isso. Isso com certeza tem animado e feito diferença. Amém. Glória a Deus. Nós temos meditado, o Senhor tem me dado um tema para pensar e meditar e trazer aqui. E Deus tem falado comigo sobre aquilo que bloqueia a bênção de Deus. Logo de início, eu tive assim uma certa clareza que eu tinha que ir por aí, e o Senhor foi trazendo no conteúdo, e eu fui meditando acerca disso. E eu não sei se você está lembrado, mas uma das coisas que bloqueia a bênção de Deus é a falta de unidade. Vocês lembram disso? Como é que você está indo nesse quesito aí? Está indo melhor? Está avançando? Eu estou lendo a palavra e de repente eu topo com algo que confirma isso. Esses dias estava ouvindo Jesus falar: se você foi ao templo, se você vai lá orar, oferecer sua oferta, e o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá resolver primeiro. Primeiro resolve, depois você vem cantar e depois você vem ofertar. Porque a unidade é um lugar onde Deus abençoa. Ali o Senhor ordena a bênção. Amém? Então, siga na unidade. Unidade traz bênção, faz as bênçãos do Senhor chegarem em você. Então, siga pela unidade. Se una ao Senhor, se una aos seus irmãos, sua família, se una a Jesus. Esse é um lugar de bênção. Então, unidade é um lugar onde o Senhor opera e traz suas bênçãos sobre nós. Depois nós vimos e meditamos um pouco acerca da irreverência. Irreverência é um lugar perigoso e é um lugar onde a bênção de Deus não flui. Nós precisamos nos aproximar de Deus com reverência como Ele é. Não como eu gostaria que fosse, não à minha maneira, não de qualquer jeito, mas à maneira de Deus. E nós meditamos acerca disso. Vá com reverência, sabendo quem Deus é. Qual é o nome de Deus? Santificado seja o teu nome, não é assim? Então nós vamos a Deus com reverência. E isso é um lugar de bênção. A irreverência é o contrário. E nós falamos também sobre orgulho, porque Deus resiste aos orgulhosos. Então, se você está numa trilha de orgulho, então você está atraindo a resistência de Deus, e a bênção de Deus vai estar longe de você, tá certo? Bem longe, na verdade. Né? Então, fuja do orgulho. O orgulho é um lugar onde a bênção de Deus não opera. E nessa manhã eu queria trazer mais uma coisa que bloqueia a bênção de Deus. Nós vamos ver isso na palavra. E eu queria caminhar com você aqui sobre uma coisa que bloqueia o fluir da bênção de Deus nas nossas vidas. E eu queria lembrar você, Deus tem inúmeras bênçãos para você, coisas que você nem sabe, que Ele está desejoso de pôr na sua vida. Tem um texto da Bíblia que diz que as bênçãos vão correr atrás de nós, elas nos alcançarão. Então Deus está desejoso de te abençoar, igual o pai que ama seu filho. Ele tem todo o desejo de encobrir você de bênçãos. Ele tem vontade, Ele tem as bênçãos, Ele tem tudo. E nós precisamos ir para um lugar onde nós recebemos as bênçãos e tirar da frente essas coisas que atrapalham o receber da bênção. E hoje eu queria falar sobre mais uma. Nós hoje vamos falar um pouco sobre reclamação e murmuração. Então eu queria ler aqui com vocês Êxodo 15, versículo 22 em diante, diz assim:
Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão por que o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Queridos, aqui a gente tem uma cena que acontece logo depois que o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho. Eles tinham acabado de passar por um momento de milagre. Deus abriu o mar e eles passaram a pés enxutos, bem no meio daquele lugar, não tinha um monte de água. Passaram a pés enxutos. Logo depois que eles passaram, o mar se fechou, consumiu os inimigos deles. E Deus faz aquele milagre estrondoso. E eles acabaram de passar por aquilo. Tinham visto, umas semaninhas ali atrás, uma série de intervenções divinas, as pragas vindo, porque Deus os estava libertando do Egito. Então Deus estava fazendo milagres ali, eles estavam vendo tudo aquilo. E eles atravessam o Mar Vermelho e começam uma caminhada no deserto. E o primeiro momento dessa caminhada no deserto, eu vou pintar aqui um quadro, como se fosse o Levizinho, ou o Nadab andando, o filho do Nadab, o do Abiú, né? Ou né, as Fidalia, né? Nome judeu, estou tentando lembrar nome judeu aqui. Rebeca, né? Esses nomes judeus que tem. Então, eu vou usar esses nomes aqui para ilustrar. Mas pensem vocês, esse povo andando, eles saem ali e tal, passaram por aquilo, imagina o primeiro dia depois daquilo. Aí, aquela empolgação, eu falei assim, gente, vocês viram? Nossa, não molhou nenhum nada, não molhou. Passei, você viu? Que sufoco, né? Mas passamos, estamos aqui do outro lado. E vão lá eles, lá, né? Benção, primeiro dia, aquela alegria. Segundo dia, indo para o deserto adentro, caminhando ali um pouco no deserto, né? Aí, de repente, eles olham para trás, já nem veem mais o mar, não vê mais nada, e um tanto de areia, mas eles lá, nossa, passamos, né? Aí bebem uma água, né? Que tinha. Maravilhoso. Bebem a água. Tremendo aqui. E eles vão indo. Segundo dia, bênção ali e tal, não sei o quê. De repente, alguém olha para a garrafa de uma das garrafas de água, já não tem tanta água, né? Segundo dia, não tem tanta água. Aí, dá no segundo dia à noite, o cara vai beber, fala assim, o Nadab fala, olha, não tem muito mais, está acabando minha água. Aí o Nadab vai lá na casa do Abiú e fala assim, Abiú, tem um galão de água aí para emprestar aí, porque as crianças lá em casa, né? Aí o Abiú fala assim, olha, não dá, porque os meus filhos aqui já consumiram, eu tenho que guardar um pouco para depois. Aí passa. Ele vai para casa, volta para casa e fala assim, você viu? A gente sempre convidou eles para as festas de final de ano, agora que eu preciso de um pouco de água, não tenho uma água para me dar. Vocês conseguem perceber 400 mil pessoas nessa situação? Está acabando a água, e não tem água para o filho. E depois, eu tinha levado 2 carneirinhos ali também, falei assim, é melhor dar para as crianças do que para os carneiros. Então, vai que aparece uma água aí, deixa quieto, deixa os cordeiros para depois. E pá, chega o terceiro dia, não tem água. Aí, de repente, acontece uma briga entre marido e mulher. Você não devia ter trazido. Falei para você, tinha aquele galão lá, você não trouxe. Percebe? E no final do terceiro dia, eu imagino que eles estão já com sede. Alguns deles, uma criança vem no colo do pai e fala assim, pai, quero água. Eu falei, filho, não tem água, não tenho água. E ele olha, tá lá o carneirinho meio reclamando, e não tem água, 3 dias. Depois de 3 dias, essa é a cena que acontece aqui.
E Deus os leva até um lugar que se chama Mara. Nós sabemos que Deus os leva porque nós estamos lendo aqui, né? Mas às tantas, no terceiro dia, algum deles deve ter dito assim: meu, esse Moisés aí não entende nada desse lugar, ele não devia ter feito um roteiro melhor. 3 dias, a gente não acha nenhuma fonte. Você tem certeza que Moisés sabe onde ele está nos levando? Moisés não... é confuso. Não, uns 3 ou 4 devem ter dito isso. Sempre achei que o Moisés era um pouco confuso. 3 dias, nem para levar a gente para uma água. Dá licença, né? Mas eu acho que eram essas as conversas que aconteciam ali. Que 3 dias e nada de água. E eles foram desse lugar chamado Mara, e lá nesse lugar as águas eram amargas. Esses tempos atrás, eu estava ouvindo uma meditação acerca disso. E um estudioso ele estava dizendo assim, que essas águas amargas, provavelmente elas tinham uma água que ia ajudar a limpar a sujeira do Egito, tipo uma água medicinal, mas era amargo de se tomar, né? E o povo não quis tomar essa água. Mas essa era uma água que Deus queria que eles tomassem. Mas eles reclamam, Moisés pega um arbusto, Deus fala para Moisés pegar um arbusto e a água se transforma numa água boa, melhor para tomar, eles tomam água. E logo ali, chegam a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras e acamparam junto àquelas águas. Então chegaram no oásis, estava ali. Mas no meio do processo eles reclamam. No meio do processo eles começaram a reclamar, Moisés, que beberemos? Que beberemos? O que você teria feito? Como seria você caminhando ali no deserto, vendo toda aquela areia, sem ver as fontes? E quando encontra a água, era uma água amarga. Irmãos, essa foi uma das primeiras situações que o povo de Israel tem a chance de reclamar e reclama. Logo depois, aqui no capítulo 16, a sequência desse texto vai mostrar como eles reclamam porque eles não tinham comida. E eles dizem assim: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome a toda essa multidão? Ele estava mais ou menos dizendo assim: eu comi um churrasco. Tinha churrasco, tinha carne boa lá. A gente trabalhava muito, mas tinha um churrasco. A gente comia, tinha as panelas de carne. A gente comia carne. E agora estamos aqui, cadê a comida? Cadê a comida? E lá vão eles reclamar e dizem, no meio disso eles dizem: quem dera que a gente tivesse morrido, o Senhor podia ter nos matado no Egito logo de uma vez. Que a gente comia carne. Tem uma descrição de Números que ele fala assim: a gente comia uns alhos, tinha um monte de comida boa. Tem uma descrição mais detalhada. Eles ficam lembrando de como que era comer tudo aquilo. E injuriados, porque ali no deserto não tinha nada daquilo. Mas eles estavam acostumados a comer a panela de carne, tinha os outros alimentos bons, que eles comiam lá no Egito. E agora ali, estava no deserto e não tinha mais. Não tinha mais. No capítulo 17, você vai ver uma nova reclamação de água. Deus coloca eles numa situação bem semelhante. No capítulo 17, que eles chegam lá, os primeiros versículos, diz assim: por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dá-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Mas não tinha água e eles foram reclamar. Eu queria ver mais uma cena. Nós vamos agora aqui para Números 11. Eu queria que vocês vissem mais uma situação aqui em Números 11. Outro momento que eles reclamaram. Números 11, nos primeiros versículos, diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento.
Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Essa cena aqui, a palavra diz que eles começaram a reclamar ao Senhor das dificuldades. E só dificuldades, não era nenhuma questão de água. Eu imagino que a Leia, ela estava lá no seu aposento e falava assim, ó, quer ver que o Levi não vai me ajudar de novo com a louça? Vou cozinhar. Ó, ele só montou a barraca tem 2 furos, ele não consertou esses furos desde a última vez que a gente levantou o acampamento, está lá, 2 furos, e, quer ver? Ele só pôs a barraca de pé, eu tive que tirar todas as panelinhas do saco, organizei as panelas lá no lugar da cozinha, e quer ver? Vou fazer a comida e depois eu vou lavar tudo. Quer ver? Percebe esse tipo de cena? Imagina o Levi. O Levi devia olhar assim e falar assim, não dá, né? Essa mulher só reclama. Não deixa nem eu assistir aqui a pelada que tem lá fora, o jogo ali fora, os meninos brincando, não posso nem... Não tinha ESPN, né, Daniel? Não dá, ela só reclama. Mas eram as dificuldades. Eles estavam reclamando das dificuldades aos olhos do Senhor. Eles diziam, eu estou aqui brincando, mas existem inúmeras possíveis dificuldades num contexto desses, né? Mas são dificuldades. E eles estavam reclamando das dificuldades aos ouvidos do Senhor. E o Senhor, parece pouco, mas o Senhor consumiu algumas extremidades do acampamento. A palavra de Deus nos mostra que Deus várias vezes lidou com essas reclamações de modo muito enérgico. Em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 10 e 11 diz assim, não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles, isso é no Novo Testamento, irmãos. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Essa aversão de Deus para com as reclamações e as queixas, ela permanece. Até hoje. Deus continua reprovando queixas, lamentações, murmúrias. Eu vou dizer algo aqui que a palavra afirma também. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós vamos ter dificuldades também. Vão chegar momentos como esses para nós. Tem um texto de Salmos que diz assim, muitas são as aflições do justo. São muitas. Ou seja, nós teremos sim dificuldades e aflições. Mas, eu não queria... A segunda parte do que eu quero dizer é que eu queria falar aqui sobre como é que nós lidamos, então, com essa situação que nos leva à reclamação. O que nós podemos fazer? Como é que nós podemos lidar com essa condição de dificuldade, com as dificuldades, com a falta de água? Não são dificuldades pequenas muitas vezes, são situações difíceis de aflição. Aflição de verdade. O que é aflição para você? Isso provavelmente vai te acontecer em algum momento, algo parecido. No mundo teríamos aflições, e o Senhor falou. Mas a palavra, ela nos ensina a lidar com essas aflições. E eu creio que o Senhor está nos ministrando nessa manhã acerca disso. E eu queria trazer, então, o que nós podemos fazer? O que pode ser feito diferente para nós encararmos essa condição? Então, a primeira coisa que eu queria falar eu queria usar aqui lições que nós vemos nesses textos,
Mas tem um salmo que nos ajuda a enxergar isso aqui e a lidar com essas aflições, que é o Salmo 106. E nós vamos aproveitar aqui um pouco do Salmo 106 para nós lidarmos com essas aflições e nós passarmos por elas sem a murmuração. O Salmo 106, no seu primeiro versículo, diz assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aqui na frente, no Salmo 106, ele descreve estas reclamações que nós estávamos falando. Ele diz assim: repreendeu o mar vermelho e este secou, ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto, salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou, as águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas promessas e a ele cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Então o texto descreve esses períodos de reclamação. Mas aqui tem algumas soluções para a gente. Então, a primeira coisa é que nós precisamos continuar lembrando que o Senhor é bom. Lembrar que o Senhor é bom. Crer que Ele é bom, mesmo no terceiro dia. Mesmo diante das dificuldades, nós precisamos continuar crendo que Ele é bom. Aqui no versículo 7, diz assim: no Egito os nossos antepassados não deram atenção às suas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal. Eles não se lembraram das manifestações de amor de Deus. E é por isso que eles estavam no lugar de reclamação. Então nós precisamos lembrar das manifestações do amor de Deus, de como Ele nos ama, Ele continua nos amando, Ele continua sendo bom, Ele é bom. Deus é bom. E nós precisamos lembrar disso no meio das dificuldades. Lembrar que Ele é bom. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Fala para quem está do seu lado: eu não sei o que você está passando, mas Deus é bom. Deus é bom, Ele é bom. E Ele te ama. Creia que Ele é bom, que Ele te ama. Deuteronômios 1:27, que mostra uma dessas queixas, diz assim: queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Nos momentos de reclamação, era isso que estava lá dentro. O Senhor nos odeia. Deus não gosta de mim, não. Não é possível. Não tem água aqui. Deus não gosta de mim. Ele me odeia. Foi por causa daquele pecado que eu fiz aquele dia lá atrás. Agora, deu nisso. Estou aqui, não tem água. Mas era isso que às vezes ocupava o coração deles. A crença de que Deus não gostava deles. O Senhor nos odeia. É por isso que a gente vai morrer agora na mão desses amorreus aí. E Deus vai nos destruir. E daí eles queixaram-se em suas tendas. Mas Deus é bom. E nós precisamos nos lembrar disso. Continuar lembrando que Deus é bom. E lembrar dos feitos. Os feitos do passado de amorosos. Está aqui. As muitas manifestações do amor leal do Senhor. Deus já te mostrou muitas vezes que Ele te ama. Lembra disso. Lembra de tudo aquilo que Deus te mostrou que Ele te ama. Quantas vezes Ele manifestou seu amor sobre você. Lembra que Ele te ama. Fala assim: Senhor, eu te louvo porque Tu me amas. O Senhor me ama. Eu sou muito amado do Senhor. Vamos lá, uma sequência aqui. Eu sou muito amado do Senhor. Diga comigo: o Senhor é bom. O Senhor é bom demais. E eu acredito nisso. E eu vou continuar acreditando nisso. Não importa o que eu estou vendo. O Senhor me ama. O Senhor é bom. Amém? Então, creia que o Senhor é bom. Continua crendo, lembra, né? Traga à sua mente tudo que o Senhor fez, as manifestações do amor. Ele é bom. Não deixa que nada te faça acreditar o contrário. Deus não mudou.
Ele continua sendo bom. Tem uma música que é assim, né? Segunda coisa, creio que Deus tem um plano. Deus não errou no trajeto. Você está no terceiro dia no deserto, não chegou ainda nas fontes, não chegou ainda nas águas boas, mas Ele tem um plano. Deus não se enganou. De repente me aconteceu essa série de circunstâncias aqui e estragou tudo. Deus cochilou? Ou Deus ficou confuso? Não. Ou Deus deu uma conduzida aqui e deu uma erradinha aqui. Puxa vida, hein? Deus, o Senhor dormiu? Não. Ou o Senhor não planejou essa parte aqui? Eu vim parar nesse momento aqui 3 dias, não é possível. Era só a gente passar no McDonald's no primeiro dia, depois Burger King e tal. Pronto, não tinha ninguém reclamando aqui. Deus não planejou direito. Para que esperar 3 dias? Percebe? Deus tem um plano. Salmo 106 diz isso. Mas logo se esqueceram do que Ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Deus tem um plano. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle de nada. Nada. Ainda que pareça. Ainda que talvez pareça. Talvez no terceiro dia parecia. Mas Deus não perdeu o controle de nada. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem bons planos. Deus não dormiu, se esqueceu, errou. Não, Ele tem bons planos. E nós precisamos lembrar disso. No terceiro dia, a hora que a sede bate, assim, Deus tem um plano. Terceira coisa, Deus tem promessas. Aqui esse mesmo versículo, eles saíram ali do Mar Vermelho e foram começar, então creram nas promessas, e aí eles cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que Ele tinha feito. Esqueceram das promessas. Então, na terceira coisa, continua lembrando as promessas. Porque eles lembraram as promessas e cantaram. Logo depois ali, primeiro dia, uhul! Vai Egito! Pega essa. Chora agora. Estou felizes ali, cantando, assim, Deus, 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 olha isso, o mar. E eles cantaram, lembraram das promessas. Deus está nos levando para uma terra maravilhosa. Deus vai nos levar para a terra que Ele prometeu. Ele prometeu. E fizeram umas 3 músicas só naquele dia. E das promessas. E dá o segundo dia. Bate a sede, acabou a água do cantil. E daí coisa. No terceiro dia estão lá eles diante de Moisés. Moisés, cadê a água, Moisés? Nós devíamos ter ido com o Safra. O Safra sabe das coisas. Não é o Moisés. Mas eles creram nas promessas e pararam de crer nas promessas. Pararam de levar as promessas, de caminhar com as promessas, de lembrar as promessas. Esses dias, num dos dias da semana, o Senhor tem me levado a acordar e lembrar as promessas, logo no início do dia. Eu creio que isso é bem saudável. Porque às vezes a gente acorda e logo lembra dos problemas e das dificuldades e tudo. A gente tem que lembrar cedo, logo de manhã, das promessas e caminhar com elas. Mas teve um dia dessa semana, acordei um pouco mais tarde, já fui emendando uma dificuldade na outra e tal. E quando eu vi, estou no final do dia, eu estou lá, atribulado, e falei assim, Deus, eu falei assim, por que a minha mente não caminhou com as promessas nesse dia? Eu preciso caminhar com as promessas de Deus. Eu preciso crer que Deus está no controle das coisas. Eu preciso levar as promessas e caminhar com elas. Então caminhe com as promessas. Leve elas. Não as deixe. Não deixe que a sua mente... Vejam que tudo tem a ver com lembrar, com a mente, com aquilo que ocupa a nossa mente. A gente pode deixar as dificuldades tomarem todo o espaço. A gente vai esquecer que Deus é bom, que Ele tem um plano, que tem promessas. Caminhe com as promessas. Quarta coisa, ore. Vocês percebem aqui que em todas essas situações, a hora que a coisa aperta, a hora que a dificuldade aperta, o que o povo fazia?
Eles iam reclamar com Moisés. E o que o Moisés fazia? O Moisés ia orar, ia clamar a Deus. O Moisés ia ao lugar certo, falou assim, Deus. E numa dessas, Moisés ele reclama, ele fala assim, Deus, eles estão reclamando para mim, eu tenho culpa? Porque o certo é orar, o certo é ir diante de Deus orar. E o povo começou a reclamar a Moisés. Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. E Deus deu uma solução. Por quê? Porque ele foi orar. Então, quando as coisas acontecerem, ore, gaste tempo orando. Às vezes você precisa mesmo separar um tempo. Exige um tempo ali para orar, para apresentar diante de Deus, para abrir o coração diante de Deus e orar. No problema do capítulo 17, mesma coisa. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dá-nos água para beber. Ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor na prova? Então Moisés clamou ao Senhor. Ele foi orar. Filipenses diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus nos chamou para quando acontecerem as coisas, nós irmos a Deus em oração. E Ele promete que Ele vai nos trazer paz no terceiro dia, antes da gente ver as fontes, antes da gente ver a água boa. Ele vai nos levar a um lugar de paz. E por fim, a quinta coisa que eu queria colocar aqui, que nos ajuda nesses momentos, para que a gente não entre num lugar de murmuração e reclamação, é que seja grato. Salmo 106, ele começa assim, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. A gente precisa ter gratidão, né? Às vezes no meio das dificuldades, gratidão. No meio do processo, no segundo dia, no terceiro dia, gratidão. Deem graças ao Senhor, Ele é bom. Né? A gente não crê que Ele é bom, Ele tem um plano, Ele tem promessa. Então, Deus, eu te agradeço. O Senhor não perdeu o controle. Eu não tenho mais água, mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor está no controle. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço porque o Senhor abriu o mar. O mesmo Deus que abriu o mar, o Senhor vai prover água para nós. Eu te agradeço, Deus. E eu queria só aqui, falando de gratidão, irmãos, eu queria aproveitar rapidamente. E eu creio que há uma confusão hoje em dia acerca de gratidão. Se você abrir suas redes sociais, zapear um pouquinho, logo você vai ouvir 2, 3 posts acerca de gratidão, que é importante ter gratidão. E eu creio que isso é uma sombra da verdade. Não é ruim. Eu creio que tem muita gente encontrando um lugar melhor porque parou de reclamar. E está certo. Gente que não tem muito contato com Deus, parou de reclamar, já está melhor do que quem continua reclamando. E se começa a ter um coração mais grato, isso já é bom também. É bom. Só que a palavra diz aqui para a gente dar graças ao Senhor, porque Ele é bom. É que tem muita gente aí, hoje, vou usar aqui um termo com todo respeito, mas o pessoal da gratiluz. Vocês já viram esse termo? Gratitude. Não sei se ouviram. Eu sei que eles estão numa posição melhor do que quem está reclamando. Mas muitas vezes lhes falta o objeto da gratidão. Objeto não. A pessoa a quem agradecer. Quando Jesus cura 10 leprosos, um deles volta para trás. E Jesus fala assim, olha, vão lá aos sacerdotes, vão se mostrar ao sacerdote. Jesus só fala isso. Vão se mostrar ao sacerdote. E eles vão. Enquanto estão indo, eles todos, 10 curados de lepra. Só porque Jesus mandou 10 curados de lepra de uma vez. Um deles, no meio do caminho, ele fala assim, opa, curei. E ele volta. Ele percebe assim, quem foi que fez isso? Opa, quem mandou?
foi Jesus que fez isso. E ele volta, ele adora o Senhor, volta feliz, falando em voz alta. Ele nem sabia. O texto fala que ele veio falando em voz alta assim, valeu, eu estou bom, os meus dedos de novo. E Jesus vira para ele e fala assim, olha, só você voltou, cadê os outros? Os outros é a turma da gratidão inespecífica. Gratidão, ponto. Gratidão a quem? Não, gratidão só. Eles vão lá. Um deles falou assim, beleza. Foi logo, pegou, foi jogar bocha, né? Porque agora a mão foi assim, está agradecido. Mas ele não foi agradecer a quem curou. O outro foi lá, foi arrumar as coisas da casa, porque agora as mãos dele, ele foi curado da lepra, mas distante de quem o curou. A palavra diz, deem graças ao Senhor. Você precisa conhecer a pessoa que tem te abençoado, você precisa ir àquele que te curou, àquele que te abençoou e agradecer a Ele. Nós temos gratidão ao Senhor, a Jesus. Às vezes você vê, é como às vezes você está lá num poço, numa dificuldade enorme, e de repente vem alguém com uma corda, te tira do poço, você sai do poço feliz, você está bem lá em cima, agora está tudo bem, você não vai falecer naquele poço. Quando você chega lá em cima, você pede para a pessoa que te puxou no poço, fala assim, pega o meu celular, tira uma selfie de mim e do poço. Não é isso que a gente está fazendo, que as pessoas estão fazendo. Não, você pode tirar uma selfie aqui, porque eu estava lá embaixo. Tira, você tira. Aí a pessoa da corda, fala assim, tira sim, claro. Vou tirar uma foto sua. Essa foto que você quer de você aí com o poço. E sai todo feliz, porque ele saiu do poço. Deus pega aquela corda e fala assim, tá bom, eu vou esperar mais um pouco. Vamos ver se a gratidão de verdade vem, aparece. Porque nós damos graças ao Senhor porque Ele é bom, Deus é bom, e Ele nos tem abençoado. E eu creio, queridos, que nós podemos chegar nesse terceiro dia, nesse dia onde a sede aperta, e seguir com essa confiança. Deus, o Senhor é bom. Eu queria que você ficasse de pé, e nós vamos orar essas coisas a Deus agora. Talvez você vai lembrar da sua dificuldade, e você vai lembrar das suas questões, e agora você vai dizer a Deus, Deus, eu creio que o Senhor é bom, eu vou continuar confiando no Senhor, na bondade do Senhor, eu vou continuar crendo que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito, o Senhor não saiu do controle. Eu vou continuar crendo no Senhor, nas promessas. Deus, me leva às promessas, me ajuda com as promessas, me faz lembrar, me traz promessas ao coração que eu caminhe com elas e eu creia nelas. Eu quero colocar minha vida em oração diante de Ti. Eu quero orar nos tempos de dificuldade. E eu quero ser grato. Aleluia. Eu quero ser grato. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto o irmão Paulo nos ajuda, eu queria que você orasse, queria que você colocasse sua vida diante do Senhor. Talvez você precisa, nessa hora, pedir até perdão. Falar assim, Senhor, me perdoa pelas reclamações. Me perdoa, Senhor, por caminhar diante das dificuldades como quem reclama, como quem não te vê, como quem não enxerga teu amor, como quem duvida da tua bondade. Senhor, andei pensando que o Senhor me odeia, me perdoa, o Senhor me ama tanto. Fala isso para o Senhor, se arrependa diante do Senhor, coloca diante do Senhor sua vida, faz a sua oração diante de Deus. Talvez você vai dizer, Deus, eu preciso caminhar como quem crê no plano do Senhor. Eu não estou enxergando, eu não estou entendendo. Eu queria que fosse diferente o que tem acontecido. Eu queria que fosse diferente o que passou nesses dias. Mas eu creio, Deus, eu creio. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou crer, eu vou me lembrar que o Senhor não falha, que o Senhor não erra, que o Senhor está conduzindo todas as coisas. O Senhor não falha. Aleluia. Aleluia. Oh Deus.
Revela-te sobre nós nessa manhã, Senhor. E ajuda-nos, Deus. Oh, Senhor. Oh, Senhor, vem, Senhor, nesta manhã. Tu nos estás lembrando que Tu és um Deus bom e amoroso. Que os Teus olhos estão sobre nós. Os Teus olhos nos mostram o quanto nos amas. O Senhor nos vê através de Jesus, amados, perdoados. Aleluia. E o Senhor tem nos dito essa manhã que o Senhor nos ama e que Tu és bom para com cada um de nós. E que os Teus planos para nós são planos de nos abençoar, planos de nos prosperar, não de nos causar dano. Os Teus planos são planos bons sobre cada um nessa manhã. E nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós colocamos, Senhor, nossas dificuldades, aquilo que nos traz ansiedade diante do Teu altar. Nós podemos confiar, nós podemos colocar diante de Ti como quem crê, com ação de graças, porque Tu és capaz de cuidar de cada questão, de cada dificuldade, de cada situação. Tu és capaz. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Tu estás nesse lugar, Senhor. Aleluia. Nós Te louvamos, Senhor, pelo Teu cuidado amoroso para conosco, Senhor. Aleluia. E nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, Jesus. Aleluia. Nós Te bendizemos nessa manhã. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Deus é bom. Oh, Pai. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão de geração